Então, amigos, continuando aí, mais uma questão do PSS2, né? Então, essa aqui agora de trigonometria, aquela parte mais simples da trigonometria, né? Ainda dentro do triângulo retângulo, sem falar da trigonometria no círculo, né? Sem falar de relações trigonométricas muito profundas e tal. Então, ele contou toda uma história, tu dá uma pausada no vídeo aí, e ele disse pra gente que o segmento CD, esse segmento aqui de baixo, era 20 vezes o bastão do cara, né? E esse bastão do cara era 1,5 metros. Ou seja, esse segmento CD, ele é 30 metros. E aqui a gente tem que observar que tem dois triângulos aqui. Um é esse triângulo verde, esse triângulo ACD. Veja que esse triângulo verde, o ACD, ele está contido no plano do chão. Esse triângulo está deitado na horizontal. E a gente tem outro triângulo roxo aqui, que é o BCA. Tá bom? Esse é o triângulo aqui. Esse triângulo roxo ele está em pé com o chão, né? Está assim o triângulo, né? Note você que esses dois triângulos eles têm algo em comum. Eles têm o lado AC em comum. Para o triângulo verde, esse lado AC é a hipotenusa dele, enquanto que para o triângulo roxo, esse lado AC é um cateto. E veja que cada um tem os seus ângulos aqui, né? 90 graus e 30, o outro é 90 graus e 60. Então agora nós iremos usar as relações trigonométricas. Então primeiro vamos dar uma olhada aqui no triângulo verde, né? Então o triângulo verde tem o seu 90 graus lá no vértice D. Aqui é C e aqui é 30 graus, né? E aqui é A. E a gente sabe que do C até o D é 30 metros. Então o que eu vou tentar descobrir? Eu vou tentar descobrir o lado AC aqui que eu vou chamar de Y. Quando eu descobrir esse lado AC, depois eu vou olhar para o triângulo roxo, que eu vou ter um ângulo interno de um triângulo retângulo, né? E um lado eu consigo descobrir todos. Inclusive, essa é uma ferramenta que você tem que reconhecer com facilidade, né? Quando a gente tem um triângulo retângulo, e nesse triângulo retângulo eu tenho um lado e um ângulo conhecido, um ângulo notável, eu já consigo descobrir tudo, né? Então essa daí é a ferramenta mais famosa, mais clássica da trigonometria, que é a que nós vamos usar agora. Então veja que nesse triângulo eu tenho um lado e um ângulo, né? Tirando o ângulo reto, claro, um ângulo notável que a gente conhece. Então qual é a relação trigonométrica que fala de cateto adjacente e hipotenusa? Quem fala de cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno, né? Então significa que o cosseno de 30 graus tem que ser o cateto adjacente ao 30 graus, que é 30 metros, dividido pela hipotenusa que eu chamei de y. Então substituindo aqui, né, o cosseno de 30 graus, aí você tem que saber decorado, né? Vale raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 30 sobre y. Portanto, vai ficar a raiz de 3y igual a 60. Aí eu passo esse multiplico cruzado, né? Passo raiz de 3 dividindo, portanto o y é 60 sobre raiz de 3. E aí só para ficar bonitinho aqui a gente pode racionalizar, né? Racionalizar significa transformar o denominador em racional. E o denominador é um número irracional. Raiz de 3 é um número irracional que não tem como ser escrito em forma de fração, né? Então, a gente evita deixar aproximações no denominador que caga a conta, né? Mais assim, caga mais a conta. Então, a gente evita deixar embaixo, bota em cima, mas não está errado escrever 60 sobre raiz de 3. Inclusive, já tivemos questões na UFRR que nas alternativas a resposta era 2 sobre raiz de 2, né? A raiz estava embaixo e isso não está errado, não. Então, isso aqui vai ficar 60 raiz de 3 sobre 3, ou seja, 20 raiz de 3, né? Isso, metros, claro, descobrimos aí quanto que vale nosso y. Agora, nós iremos fazer o mesmo procedimento, só que olhando para o triângulo roxo. Então, esse triângulo roxo agora, o seu ângulo de 90 graus está em A. Aqui a gente tem o C, que é 60 graus. Veja que o AC, nós acabamos de descobrir, né, que é esse y aí, vale 20 raiz de 3. E nós queremos descobrir o tamanho da suma 1, que é x, esse tamanho aqui, né, que eu vou chamar de x, que é do A até o B. Então, qual a relação trigonométrica que fala de cateto oposto, que é o que eu quero descobrir, com o cateto adjacente, que é o que eu tenho? Essa relação trigonométrica é a tangente, né? Então, a tangente de 60 graus ela tem que ser igual ao cateto oposto aos 60 graus, que é x, dividido pelo cateto adjacente aos 60 graus, que é 20 raiz de 3. Então, eu vou deletar aqui o enunciado, né, que nós não iremos mais precisar dele.
E só para finalizar aquela conta ali, né? Portanto, a tangente de 60 graus é raiz de 3, também valor que a gente tem que saber decorado, né? E aí passa multiplicando, fica que o 20, que o x, né, é 20 raiz de 3 vezes raiz de 3, ou seja, é 20 vezes 3, 60 metros, que é o que está escrito na letra E de elefante, né? Então, uma questão de trigonometria que usou a parte simples da trigonometria, que era trigonometria no triângulo retângulo, porém fez esse joguinho aí de botar um triângulo um por cima do outro, assim, né? Para fazer uma coisa aqui e outra coisa lá. Então ela ficou aí um pouquinho mais interessante, apesar de ser usar ferramentas simples. Eu acho que ela não é tão simples assim, nesse sentido de que você vai ter que ter uma visãozinha bacana aí de um para o outro e tal. Então vamos seguir aí nossa vida. Acho que nós temos ainda mais uma questão do PSS2.